Então é isso, sabe? É gostoso, mas a gente traz um outro olhar, a gente sai de uma tutoria de alguém te observando, mandando fazer, né? A gente passa a ser o É, líder de si mesmo, né? é. É curioso isso, porque remete também ao velho ensinamento de que é a mão na massa e o olho do dono que faz o bolo Isso. ficar grande, bonito e saboroso. Então tem que saber fazer o bolo, tem que construir essa reputação aos pouquinhos e ter a paciência, né? Coisa que um empreendedor acima dos 50 anos deveria ter. Se não Deveria. tem, é porque não passou direitinho por todos os ciclos da sua É, vida, mas não pode esquecer essas lições que são tão importantes e a gente já vê tantas coisas dando certo, dando erradas, então tem que realmente fazer essa análise interna e trazer todo esse aprendizado para aplicar no próprio negócio, né? sim. E conter e saber buscar apoio, né? Então, se não sabe, então ter um. Uhum, A primeira coisa que tem que descobrir é o que é que quer fazer. Precisa de uma renda complementar? Primeira pergunta: quanto é esse valor que precisa ter? Né? O que é que eu posso fazer para buscar essa renda complementar sem comprometer a minha renda atual? Né? Sem buscar empréstimo, sem pegar dinheiro caro, né? Mas assim, ir crescendo gradativamente e consolidando. E também, se chegar depois de um tempo, fez um teste, funcionou, não deu certo, desmanche e parte para outro, porque claro. também não temos, nós não vamos acertar de primeira. Né? Então, isso também é muito raro, né? Alguém que se vai consolidar. Eu já vi pessoas que se estruturaram para uma consultoria e no que vão oferecer para uma empresa, a empresa chama de volta. Olha, entra aqui como pessoa jurídica, mas vem trabalhar conosco, e está tudo bem isso, né? Uhum, Vai uhum. daquilo que a pessoa quer fazer, né? Então, essa descoberta também daquilo que a gente gosta de fazer é um ponto muito bom, né? Qual é o seu propósito, né? Quando a gente tem um porquê, o como aparece. E assim, o propósito não é uma coisa simples, assim, é muito interessante, assim, porque quando eu fui descobrindo qual era o meu propósito, não foi uma coisa, hoje eu vou descobrir o propósito, né? Eu fiz um mestrado, porque eu tinha que fazer uma mudança na minha carreira, e eu fui radical, eu tenho que mudar tudo, o que é que eu vou fazer? Eu fui direto para o mestrado. E quando eu estou fazendo a defesa da minha dissertação, eu não dava aula, não fazia aula, nada, as pessoas começaram a dizer, tu trouxeste um assunto tão complexo e todo mundo entendeu, tu tens que dar aula. Eu digo, eu dar aula? E foi Tem. assim, Felipe, foi assim, daí daquilo, porque teu jeito falou, tu entende? Aí eu comecei a me organizar, eu já sabia fazer eventos, comecei a criar os próprios eventos e me acabei tornando palestrante, professora, facilitadora de workshop nas empresas, porque eu descobri que meu propósito é compartilhar conhecimento. Sempre Uhum, foi. uhum. De alguma maneira, eu sempre gostei de estudar e compartilhar aquilo de uma linguagem simples. Então, mas, gente, para descobrir isso, morava numa ilha, né, na praia, andei muito em água gelada, andei muito descalço na praia, sofri, chorei, me desesperei, sabe? Foi muita noite. O que que é, o que que é, o que que é? Não vem de cara. Aí você vai lá, resgata a sua infância, 7 a 14 anos, ali tem um segredo muito profundo. Como é que era o seu lugar na brincadeira? O que é que você brincava? Olha. Muito legal, Felipe. E aí eu me via, sou de uma família muito grande, sou a mais velha, o que é que eu era? Eu era professora da galera. Eu via todo mundo com cadeirinha, sabe, dia de chuva em casa, Aham. vizinhança, aquilo tudo. E depois eu passei também a ser a diretora, porque daí já tinha outras irmãs que passaram a ser professoras, eu passei a ser a diretora da Se escola. promoveu. Me promoveram. Porque aí também tinha muita coisa do escritório, né? Meu pai tinha um escritório com máquina de datilografia e ele deixava a gente brincar ali. Então eu adorava aquela máquina, que é o que eu faço hoje, eu digito no computador e trago conteúdo. Então, para mim, é uma brincadeira, sabe? Descobrir Isso uma é coisa tão nova. importante. Que legal. Sim, é muito legal. Eu já peguei pessoas que eu fiz mentoria, que estava saindo da Volkswagen, que era engenheiro mecânico lá, e aí vamos, tá, qual é o teu resgate, qual é o resgate? Adorava mexer no carro do avô, do pai, tá, pega o sítio,
transforma lá na casa do vô Guido, põe um carro velho na garagem para a meninada poder mexer, e ele hoje recebe adolescentes na faixa de 10 até 16 anos para poder pescar, para poder mexer no Jeep velho dele, para poder passar um final de semana sem estar na televisão ou nas redes sociais, né, ou no celular, só brincando na rua. Aí a esposa dele gosta de cozinhar, então ensina a fazer o bolo da avó. Então hoje o sítio deles passou a ser esse espaço onde ele recebe essa turma com hora marcada, né, finais de semana, tem a renda extra, tem a diversão dele, está com a mão suja de graxa, que é o que ele gosta, recebendo a criançada lá. Então, tem escrito isso? Não, é um resgate da infância dele, né? Então, a gente tem muito que pode resgatar, sabe, Felipe? A gente esquece, numa época que a gente escutava, isso não vai dar dinheiro, isso não tem futuro. Imagina, que absurdo isso, vai ser advogado, vai ser dentista como teu pai, porque tem que herdar o consultório, né? Então, agora não, gente. Então, quem está nos ouvindo, o que é que você gosta de fazer, que não tem sábado e não tem domingo, né? Que não tem problema se você folgar na segunda-feira e trabalhar no domingo. Qual é o problema? Quem foi que disse? A gente não está numa fábrica, né? A gente não está em indústria, a gente está na vida. E dentro desse contexto, que lá no início a tua primeira a questão foi exatamente o endividamento desse pessoal acima de 60 anos, que traz uma pressão pelo sucesso muito grande. Muito grande. E contrasta também bastante com essa questão da saída de uma empresa, da saída de um ambiente empresarial, onde tem o salário fixo todo mês, tem os benefícios, etc. E deixa de ter, passa para uma vida, e a gente fala uma vida de aposentado, e quando a gente está falando de aposentado, existem os aposentados voluntários e tem os aposentados involuntários. Porém, todo involuntário poderia ser voluntário se tivesse se planejado bem, né? E muitos sonhos, eu lembro nessa vida de professor também, numa fase da minha vida, eu dei aula em universidade, tinha um aluno que na aula, eu dava aula de planejamento estratégico, e ele estava falando comigo, olha, minha família, eu e meu irmão, a gente abriu aqui no Rio de Janeiro um estaleiro, a gente faz só veleiro. E Nossa. Por que a gente faz? Porque a gente tinha ilusão de que a gente gostava muito de velejar, a gente sempre velejou muito, a gente participou de competição, sempre gostamos de barco. Então a gente falou, que negócio que a gente vai abrir então para a gente viver da nossa paixão e ter mais tempo para velejar? Vamos abrir então um estaleiro para fazer veleiros. Ele falou que depois que ele abriu, graças ao sucesso do negócio, infelizmente ele não tinha mais tempo para velejar, porque todo o tempo dele estava envolvido no negócio. Por um lado é bom, por outro lado essa questão da administração do tempo, do planejamento. Vem aí, no caso, a minha próxima questão, que é o momento que o empreendedor precisa contratar gente, e esse sempre é um grande pesadelo do empreendedor, principalmente nos dias de hoje, onde a carência de mão de obra e a retenção desses talentos, desses bons profissionais na empresa, acabam sendo aí uma questão extremamente delicada e complicada para quem nunca foi, digamos, o patrão, o gestor dessa mão de obra, né? Como também que você aborda esse tema com o teu público? Então, eu recomendo, primeiramente, que a gente faça um trabalho de não ter exclusividade do profissional, porque aí não gera vínculo empregatício e todos eles seriam pessoa jurídica também. Eu recomendo, essa primeira recomendação que eu dou, é assim que eu trabalho, todos eles muito bem pautados em contratos. Então, primeiro profissional que você tem que ter é um bom advogado, né, porque tem muitas situações de emissão de nota, tem mais questões de particularidades, eu falo da lei brasileira. A burocracia do negócio, né? E a tua questão também de questões trabalhistas, de gerar vínculo empregatício e tudo mais, e dar condições dessa pessoa ter uma complementariedade de renda, porque é melhor dividir um bom profissional e ele estar satisfeito do que ficar só contigo e daqui a pouco, por uma questão, você tenha que dispensar e ele ficar na mão. Então, também é uma questão social.
E o segundo ponto é que se você precisar contratar, né, eu estou abrindo uma loja, eu preciso ter profissionais contratados, nós temos hoje uma terceirização de uma área de RH. Tem muitos profissionais hoje fazendo esse processo de recrutamento, seleção, análise, perfil, e faça mesmo todos os assessments que existem disponíveis hoje. Então, procure um profissional, o segundo profissional que você tem que ter, essa empresa terceirizada que vai fazer o seu RH. Não justifica você ter uma área disso, mas é necessário. Por quê? Porque tem benefícios, tem aspectos legais e vai trazer a motivação, vai lhe ensinar a fazer avaliação de desempenho, vai verificar até onde você pode promover ou não e trazer um programa de crescimento desse profissional, Felipe, porque isso eu também já tive empresas e tive profissionais com carteira assinada, vamos dizer assim, que até hoje eu tenho que manter aquele caderno lá por conta da lei brasileira, e que eu dizia, aqui você tem o seu primeiro emprego. O crescimento eu vou te ajudar a te colocar em outro local. Então, quando você achar que bateu no teto e que não tem mais espaço como crescer, eu vou te recolocar no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma experiência, assim, emocionante de que nunca tive um processo trabalhista na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu sempre atendi e fui clara, eu vou dizer assim, olha, Pedro, que legal, crescemos até aqui, mas eu não tenho mais como te dar aumento, porque a minha empresa não comporta. Mas você é um profissional fantástico, aceita que eu te ajude a te recolocar? E a gente ia junto para o mercado e eu trazia um outro local para aquele profissional. E pegava um outro mais júnior, né? Então, qual é o tamanho da sua empresa? Até onde pode crescer? Eu não posso competir com uma grande multinacional, nunca vou competir. Mas eu vejo que essa transparência e essa sinceridade, inclusive quando a pessoa está chegando, e dizer claro isso, nos traz parcerias muito longevas e duradouras, né? Porque a pessoa confia em ti. Eu tenho amigos, todos são meus amigos, são meus amigos, sabe? Eu acho isso bonito. Qual é meu grande patrimônio? São os amigos que trabalharam comigo e que hoje, gente, que foram longe, que chegaram longe e que estão chegando longe ainda, porque não pararam, né? São muito mais jovens do que eu. Dá um orgulho isso, né? Um segundo troféu para. Eu não preciso brigar, de novo, eu posso colaborar, sabe? Não tem ninguém roubando espaço. Eu estou sendo sincera, eu vou dizer, cara, meu negócio é pequeno, preciso hoje, mas eu vou te ensinar tudo, e daí tu vai ficar forte, e aí tu vai para um outro lugar. Eu digo, Felipe, a gente muda até planta de vaso. É ou não é? Isso não mesmo. Às vezes a gente pega a planta e diz, cara, eu tenho que botar... Esses dias eu tinha uma planta tão grande na minha casa que eu falei aqui com o meu porteiro, assim, não tem como plantar no chão essa árvore, porque não cabe mais no vaso. Está batendo no meu teto já dentro de casa. E ele disse, não, eu arranjo espaço aqui no condomínio, vamos plantar no chão. Então isso também são as pessoas, não são propriedade nossa, né? Não tem o meu colaborador, são profissionais que agregam a sua experiência àquele propósito que a gente está entregando. Isso acaba sendo uma medida de sucesso do seu negócio, né? Se passa um profissional, sai para uma situação melhor e ele continua a carreira dele de sucesso, entra outro, faz o mesmo percurso e outro, significa que tá dando certo, tá fazendo alguma coisa certa, tá na hora até de pivotar esse negócio e se tornar uma incubadora de talentos, não?